Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Nossa leitura será no capítulo 17 do livro de Josué. A irmã Michele quer falar com as mães, lá na escolinha, né? É isso, né? Após o culto. Temos também lembrança que esta semana nós teremos culto quinta-feira, teremos um culto especial no sábado. Nós começamos com as reuniões com os ministros que vão estar aqui e alguns obreiros. Na quinta-feira pela manhã, os homens que quiserem participar, estará aberto, não é? E no sábado teremos um culto especial, um culto extra, às 18h30. E a escola será no domingo, às 9 da manhã, normalmente. Amém? Então teremos estes cultos. Não teremos poucos pastores aqui, só os da região mesmo. Pastor Dilson, pastor Alberi, pastor Estevão estão comprometidos com outras reuniões, mas nós teremos aqui os irmãos aqui e vamos estudar a palavra junto. Amém? O capítulo 17, o verso 14 do livro de Josué. Então, os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me destes por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus, dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és e grande forças tem, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas e, pois que os bosques corta-os, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados e ainda que sejam fortes. E a bênção do Senhor seja sobre nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Talvez muitos irmãos não leram ou não tiveram acesso ou conhecimento, apesar disto hoje estar na internet à disposição de todo mundo. Mas há uma série de mensagens pregadas pelo profeta William Branham, intituladas como adoção. Adoção. E a primeira delas
ele fala sobre o confronto de Efésios com Josué. Qual é o confronto de Efésios com Josué? A comparação entre o livro de Efésios, a igreja efesiana, e o livro de Josué, que é, primeira coisa que Deus fez com que Josué sentisse é que o espírito de moleza, de acomodação, fosse banido do meio do povo de Israel. Quando Deus vem e diz, esforça-te, então a primeira coisa, ele está arrancando as penas soltas e dizendo, não tem lugar para mole aqui não. Tem lugar para quem quer se esforçar. Você quer se esforçar? Você sabe, de cruzar os braços e achar que tudo tem que cair do céu nas suas mãos. Então, o confronto de Efésios com Josué nos dá esta sensação. A primeira é, eu vou estar com você, mas eu não gosto de gente frouxo. Pronto. Esse é o primeiro momento, que você vai ver, no capítulo 1 de Josué, ele repete 3 vezes seguido, esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo. Sabe? Então, essa é a primeira coisa. E você sabe que a igreja efesiana, a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja valente, ela foi a igreja modelo. Ela está lá, e você sabe que ela é uma igreja modelo que Paulo não teve a menor dificuldade de falar com ele sobre coisas grandes. Não é? Inclusive é na carta aos Efésios que ele disse que Deus nos daria muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, é uma igreja que ele podia falar de predestinação, podia falar de onde ele havia nos tirado, das coisas futuras. Uma igreja que precisava estar falando sobre corte de cabelo, sobre santa ceia, sobre vestes, sobre marido, sobre irmãos com problemas com outros irmãos. Ele tinha um assunto de nível maior para falar. Então, isto é assim, chama a igreja para sair do momento da acomodação. Estamos entendendo? Então, isto é o paralelo entre o livro de Efésios e Josué. Depois que o irmão Brana pregou isto, ele pregou a segunda mensagem, chamada Manifestação dos Filhos de Deus. Manifestação dos Filhos de Deus, ela vem como? Você vai novamente para Efésios. Eleitos pela presciência de Deus desde antes da fundação do mundo. Como é que eles irão se manifestarem? Como os eleitos se manifestarão? Aí, se você pegar o livro de Josué, logo no capítulo 2, por que está colocado dentro desta ordem? Você tem a Raabe. A Raabe. A história de Raabe, todo mundo lê a história da Raabe. Ah, Raabe foi uma prostituta. Não, estamos falando aqui de alguma coisa muito mais profunda. Estamos falando daqueles que não fizeram nada para ser eleitos. Muito pelo contrário. Se você olhar assim a vida de Raabe, você vai dizer, ela fez tudo errado. Se tornou uma mulher prostituta. Ela não tinha feito nada certo. Ela tinha feito tudo errado, mas, no entanto, era uma semente predestinada. Você não sabe me explicar, e ela também não sabe. Se você chamasse a Raabe aqui e dissesse para ela, me diga uma coisa, você estava esperando os espias de Deus na sua casa? Ela ia dizer, não. Estava? Ela estava esperando? Mas veio na casa dela. É a mesma coisa. Você estava esperando que Deus fosse visitar o seu lar através desta mensagem? Mas ele veio na sua vida.
Você entende isso? Quando você pega em semente predestinada, você volta assim. E havia muitas viúvas em Serepta de Sidom. A nenhuma Elias foi enviado, senão a uma. Então isso chama-se predestinação. E aí você pergunta para Raabe: se você não estava esperando os mensageiros, você tinha combinado com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus sobrinhos, sobre a salvação deles? Hein? Raabe conversou lá, diz assim: pai, mãe, olha, é o seguinte, eu vou receber os mensageiros de Deus em casa, então quando eles forem lá, eu vou pedir pela sua salvação. Foi assim? Não foi. Não foi. Então não havia, assim, nada combinado. Mas por que que quando os mensageiros vieram, e ela tem uma atitude, que a verdade é esta, é a atitude que mudou. Ela tem uma atitude, e aquela atitude faz com que ela tenha direito de pedir, e aí ela pede pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, pelos familiares. Para você entender que nós vamos chegar lá, guarde isso aí, guarde esse pontozinho aí. Então, a manifestação dos filhos de Deus é o que Paulo escreveu na carta aos Efésios. E nos predestinou, segundo o beneplácito de sua vontade, e nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amém? Aí se você quiser Paulo, para complementar Romanos capítulo 8, Paulo volta aqui dizendo: e aos que dantes conheceu, a estes também predestinou, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então você para e vê que Paulo está usando o passado. Conheceu, chamou, justificou, predestinou, glorificou. É uma obra consumada desde antes da fundação do mundo. Não é nada de novidade. Só que na hora certa aquilo acontece. Amém? Então, estou mostrando o que nós estamos vendo no livro de Josué, aqui na carta de Paulo aos Efésios. Então, depois da manifestação dos filhos de Deus, vem uma outra mensagem que o irmão Brana pregou, chamado posição no corpo de Cristo. Ou seja, depois que você vê então a Raabe sendo chamada, Jericó caindo, sendo destruída, o que vai acontecer? Depois que eles conquistaram estas terras, agora é hora de colocar cada tribo em seu lugar. Isso chama-se posicionamento. Cada um recebe o seu quinhão. Quando nós vimos então sobre posição no corpo de Cristo, é só pegar o capítulo 10, capítulo 11, você vai ver Josué terminando a batalha, conquistando aquelas cidades. Mas depois, do capítulo 16 em diante, você está vendo Josué agora distribuir os quinhões, ou os quinhões de terra, a cada uma das tribos. Olha, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. E tinha mais uma coisa. Distribuía a terra e dizia o que eles iriam fazer naquela terra. Você vai plantar trigo, você vai plantar cevada, você vai criar ovelhas, você vai criar gado. Cada um estava posicionado. E se seguisse esta posição, seriam bem-sucedidos. Você quer ser bem-sucedido? Siga aquilo que a palavra diz que você é. Amém?
Não vá, deixa eu falar isso bem claro aqui, não vá pelo oba-oba. Há uma coisa assim, e eu vejo isso assim, se há uma pessoa, deixa eu pegar aqui a tribo, Gad, você vai cuidar de plantar trigo. Aí a tribo de Manassés viu que plantar trigo este ano foi rentável. No entanto, ele tinha sido comissionado a plantar cevada, mas a cevada não deu o mesmo rendimento e o mesmo valor do trigo. Sabe o que eu vou fazer? No próximo ano eu vou plantar trigo. Isso é mais ou menos assim. Muitas pessoas são influenciadas porque estão vendo outras serem bem-sucedidas num negócio a fazer o mesmo negócio. E aí dá errado. O profeta William Branham disse assim, ó, preste bem atenção. Tem alguém que crê nisso aqui? Diz, você deveria perguntar a Deus em que função Ele te quer aqui na terra. Se é para ser um mecânico, um pedreiro, um vendedor, um médico, um advogado, você deveria perguntar, para que foi que eu nasci? Aonde é que eu, esteja trabalhando aqui, que a minha vida pode te honrar? Deus, tenho certeza, que vai te orientar. Nem todos nasceram para ser o que o outro é. Vocês estão entendendo? Nem todos nasceram para ser o que o outro é. Então, fazer uma coisa sem vocação, sabe, é a mesma coisa de você pegar uma pessoa, e o mundo está cheio disso, você pega advogados que nunca serviram para ser advogados, pega médicos que nunca nasceram para ser médico, eles não têm amor, eles não têm sentimento pelo próximo, eles estão ali por causa do dinheiro. E tudo que você faz apenas por causa de dinheiro, seja lá o que for que você estiver fazendo, você vai dar errado na sua vida. Você precisa ser vocacionado. Tem gente que nasceu para aquilo, tem outros que não nasceram, por isso não dão profissionais que prestam. Me entenderam? Então isso chama-se posição. Quando a gente descobre, e é tão difícil assim, é muito fácil. Como é que eu descubro para que eu nasci, para que eu sirvo? Ajoelha na beirada da sua cama. É difícil? Ajoelha lá e diz, Deus, o Senhor me quer nisto? Nasci para ser isto? O que o Senhor quer com a minha vida? Porque tem uma coisa que eu vou dizer para você. Quando você faz uma coisa que você é vocacionado para fazer, você faz feliz. E quando você faz uma coisa por obrigação, que você não tem vocação, ai que coisa ruim. Tem que trabalhar hoje, mas não gosta daquilo que eu faço. Mas quando você gosta daquilo que você faz com amor. Por isso é que tem cozinheiras que são exímias cozinheiras. Excelentes, sabe? Porque nasceram, porque faz aquilo que gosta de fazer. Faz a diferença, chama-se o amor. E tem gente que faz assim, vou fazer aqui, o marido é que sofre para comer. E faz um batetê lá, não é? Se pegar o arroz, jogar na parede, prega. Não é? Mas faça para você ver, não, eu tenho vocação, vou fazer. E tem isso, gente, uma facilidade hoje, olha, falando assim em cozinha, a facilidade hoje para se cozinhar, para se fazer qualquer coisa, é muito grande, sabe? Não é o tempo mais que a gente não tem informação. Informação está sobrando. O problema é que não há interesse. Tem gente que aprende a fazer aquilo ali, é só aquilo ali e acabou. Não tem jeito. Mas vamos seguir. Então, posição no corpo de Cristo. E aí você também tem muita gente em cima do púlpito que deveria estar lavando o banheiro da igreja. Ou limpando o chão, ou assentado quietinho. Mas o lugar deles nunca foi na plataforma.
Isto o mundo está cheio. Por que está cheio? Sabe? Porque nunca foram chamados. Não há vocação. Aqueles que estão atrás da plataforma por causa de salário, de dinheiro, sabe? Eles simplesmente são a desgraça daquele povo. Porque não fazem por vocação. Mas eu vou voltar aqui. Então, há uma quarta mensagem chamada a ele ouvir. E isto, na verdade, é que é a adoção. Então, veja só, há uma sequência assim, ó, do confronto, estou pronto. Tem negócio de moleza não, estou pronto. Aonde Deus me chamar, na posição que Ele me colocar, é ali que eu estou feliz. Depois você tem, então, a manifestação. Deus, então, mostrando para que viemos. Somos eleitos, somos chamados. E então você tem um posicionamento. Quando você está assim, então é a hora que o irmão Branham diz, sabe o que é adoção? Adoção era assim, um pai gerava um filho. Tem filho de Deus aqui? Aquele filho era entregue a um tutor, a um professor. Aquele professor tinha por obrigação instruir o filho em ter interesse pelos negócios do pai. Ele era educado, treinado para ser assim, o pai amanhã. O pai vai embora, mas aquele ia ficar no lugar do pai. O pai recebeu esta herança, mas eu tenho que ficar aqui no lugar. Então ele era instruído a se interessar pelos negócios do pai. É assim, para aqui para fazer assim. O irmão Francisco estava comentando comigo, quinta-feira depois do culto. Ele disse, o Jean, não foi porque o irmão Francisco insistiu com ele, ele resolveu ir ajudar o pai dele. Ele simplesmente quis ir para o foto, cuidar dos negócios do pai. E está sendo bem sucedido. O irmão Francisco disse que ele cuida melhor do que eu. Sabe? Ele tem interesse por aquilo. Ele tem responsabilidade com aquilo. Então, isto era que o tutor fazia. Fazia com que o filho tivesse responsabilidade. Se interessasse pelos negócios do pai. Agora, nós estamos falando aqui do natural para você entender o espiritual. Qual é o negócio de Deus na terra? É dinheiro? É carro? É casa? É apartamento? Então você está vendo que tem muitos pregadores em cima do púlpito enrolando o povo? E o negócio de Deus nunca foi dinheiro, nunca foi dar carro, nunca foi dar casa, nunca foi isso para as pessoas. O negócio de Deus na terra é assim, ó, Jesus vem e diz assim, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Qual é o negócio de Deus na terra? Salvar, buscar, trazer a conciliação, amém? Fazer o homem voltar a ser feliz. E a felicidade não consiste naquilo que temos, mas naquilo que somos. Você pode não ter nada, mas você saber, eu sou filho de Deus. Isto tem um paralelo entre um valor financeiro e um valor econômico. Qual é a diferença entre finanças e economia? Financeiramente você pode estar liso, sem um centavo no bolso. E, no entanto, economicamente você pode ser o proprietário de todos os imóveis de João Pessoa. Mas tendo todos os imóveis, mas não tem um centavo no bolso. Então você é pobre financeiramente, mas é rico economicamente. E aqui na terra você pode não ter nada, mas você é filho de Deus, herdeiro dos céus e da terra. Você é rico. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que você tem? Aqui no mundo
Não tenho riquezas, sei que lá na glória tem uma mansão. Amém? Então é isto que eu estou tentando dizer. Não é o que você tem, é o que você é. Tem alguém que tem coragem de dizer: eu sou filho de Deus. Filho de Deus não é covarde. Filho de Deus não é medroso. Filho de Deus quer estar aqui na terra por Deus. Você quer ver o que é filho de Deus? Então deixa eu pegar para você. Quantas vezes a Raabe tinha lido a Torá? Quantas vezes Raabe sabia sobre os mandamentos do Monte Sinai? Quantas vezes Raabe soube sobre o comportamento e a intimidade de Deus com Abraão? Sabia? Mas por que Raabe sabia sobre salvação? Por que Raabe sabia sobre salvação? Eu sei que Deus vai destruir esta cidade. E eu queria perguntar: e você não sabe que esta terra vai ser destruída? Eu sei que quando Deus for destruir, eu queria pedir uma coisa: que minha mãe, meu pai, meus irmãos, a família deles fossem salvos. Por que ela sabia pedir sobre salvação? E por que tem crente com a Bíblia debaixo do braço, servindo apenas de desodorante? E não sabe nada de salvação. Escuta aqui. Ela sabia que aquele era um negócio do pai. O que o tutor fazia? Fazia um filho pensar nos negócios do pai. E os negócios do pai é exatamente este. Deus está, porque este é o desejo do pai, é que todos se salvem. Qual é o sentimento da religião? É assim, ó: eu sou salvo, aquele ali está indo para o inferno. Entendi não. Eu sou salvo, aceitei Jesus. O que é aceitar Jesus? Há poucos dias eu recebi um e-mail aqui, no meu celular, uma pessoa que diz assim: eu aprendi a amar Jesus e conhecer Jesus diferente do Jesus do catolicismo. Eu aprendi a ver os apóstolos não como o catolicismo mostrou. Eu não gosto de ir a templos. Essa pessoa escreveu desse jeito. Mas eu quero ser batizada em nome de Jesus. Presta atenção. Eu sinto a necessidade, porque eu amo a Jesus, de ser batizado em nome de Jesus, mas eu não gosto de ir a templos. O que o senhor me diz? Eu respondi para ele assim: meu irmão, em lugar nenhum nesta Bíblia está escrito que o senhor deve ir a templo, mas que o senhor, para ser batizado, tem que ir para o templo. Mas esta Bíblia diz que o senhor deve se arrepender de seus pecados. É assim que está escrito ou não? Arrepender-se de seus pecados, e preste atenção agora o que eu disse para aquele senhor, e mudar de vida. Porque a maior praga que existiu foi pessoas mudar de igreja. Fala para um católico, para você ver assim: você quer aceitar Jesus? Ele: não quero mudar de igreja, não. Porque o conceito já é mudar de igreja. E mudar de igreja não vale nada. Você pode estar lá no catolicismo e vir para aqui. Resolveu? Nada. Você pode estar na igreja batista e ir para a assembleia. Muda alguma coisa? Muda de igreja, mas não vale nada. Agora, quer ver uma coisa? Arrependa-se dos seus pecados e mude de vida. Deixe de fazer o que é errado e comece a obedecer à Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Você está me entendendo?
Mas o conceito é este. Tem que aceitar Jesus. Que aceitar Jesus significa aceitar uma igreja. Isto é falso. Nós estamos buscando aqui uma luz maior. Por que você está aqui? Porque você em outra igreja não ouve o que você está ouvindo aqui. É só isso. Você sabe que eu não estou chamando você aqui para mudar de igreja para cá. Não vale nada. Agora, tem uma coisa. Se você vier aqui me assentar para me escutar, eu vou insistir com você para mudar de vida. E ter uma coisa na sua mente, sabe? Que eu vou dizer, eu já disse, repito quantas vezes for necessário. Eu tenho nojo desse espírito dizer assim. Eu levantei minha mão, eu agora sou salvo. Aí olha, meu marido está no inferno. Ele não aceitou, não levantou a mão. Oh, que coisa que me dá pavor. Esse nunca foi o espírito da Bíblia. A Bíblia diz, creia no Senhor Jesus, se você é eleito e creu. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Como é que é? Cria-se um espírito de intercessão. Você não abre mão da palavra. Não foi você que pediu para que isso estivesse escrito. Ele perguntou assim, que devo fazer para ser salvo? O carcereiro de Filipe. E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ele não pediu para ouvir isso. Mas isto saiu, está aqui registrado, ó. Documentado, é palavra de Deus, passa céus e terra, mas isso aqui nunca jamais passará. Acabou. O que vai criar? Vai criar você assim, ó, um espírito de intercessão. Eu estou aqui assim mesmo, ó. Eu estou aqui, não é o espírito egoísta. E achar que eu sou, mas já pensou? Eu sou o bom da história. Se você é bom, você vai entender o negócio do Pai. O negócio do Pai é através de você salvar alguém. Salvar sua casa. Salvar sua família. Através das suas orações. Um irmão me perguntou aqui. Pastor, o senhor é como se eu estivesse pregando, sabe, uma heresia e jogou uma casquinha de banana para ver se eu escorregar. O senhor crê que só para uma pessoa ser seu parente está salvo? Eu falei, não, nunca preguei isso não. Agora tem uma coisa, benditos são aqueles que são parentes de um eleito. Porque da mesma maneira que a Raabe estendeu o seu pedido, o eleito também vai estender por eles. Não é porque é meu parente, mas benditos são aqueles que são. Porque eu não vou me colocar aqui, se eu sou melhor do que eles. Não. Você está me entendendo? Está entendendo? Há uma razão. Então, quando um filho era treinado para cuidar dos negócios do pai, e que o professor entendia que aquele garoto estava maduro, então pegava e fazia-se uma cerimônia de adoção. Pegava aquele rapaz, levava diante da congregação, o pai vinha e colocava a sua veste no seu filho. E dali para frente, a palavra daquele filho valia tanto quanto a palavra do pai. Você está me ouvindo? Você sabe o que é isso? Então, você preste atenção. Há um trabalho sendo feito. Quando se tem um pregador, deixa eu pegar de baixo aqui. Vou pegar assim, ó. Vou pegar lá na base. Quando você tem o Papa, pegar lá no berço, no catolicismo. Quando você tem o Papa, e o Papa tem uma oportunidade gigantesca, como teve diante da ONU, lá, de discursar, e ao invés de dizer aos representantes do mundo, é chegada a hora, os senhores, como presidente de cada nação que está aqui,
avise para o povo das suas nações que o relógio de Deus está cruzando a meia-noite, que o povo está perdido, que é hora de despertar, que as pessoas precisam mudar de vida, os lares precisam ser mudados. Não toca no assunto. O que é que se prega? O que é que ele pregou? Não é para se preocupar com o aquecimento global. Esta terra vai virar uma bola de fogo. Não tem quem apague o fogo disso aqui. Não vai esfriar, vai esquentar. Vai esquentar. Agora vai esquentar na grande tribulação, porque o caminho da humanidade é este. É fogo, é ser destruído. Eu estou falando alguma coisa errada. Não preocupar com não sei o quê, com discussão bobas e banais, políticas. A igreja nunca foi chamada para se meter na política. Jesus chamou e comissionou a igreja a pregar o evangelho. Mas esta não é a preocupação dos padres e nem do Papa em orientar o seu povo. Por isso, você encontra a maioria dessas pessoas que estão nos presídios e nas ruas e na prostituição. Pergunte para elas qual a igreja são. Vão dizer, sou católica. Por quê? Porque não tem quem oriente. Porque os padres, eles mesmos são pedófilos, são homossexuais e são adúlteros. Se puxar a história de cada um deles, é uma vergonha. Mas vou para lá. Mas você pega os pastores, o que eles estão fazendo? E a própria igreja católica, o que ela fez ao longo da história? Vendeu indulgência? O que ela fez? Fez filhos bastardos? Encheu seus conventos de filhos ilegítimos? Vendeu salvação? Então a igreja evangélica nasce do catolicismo dentro da mesma desgraça. Aí você vê qual é a preocupação dos pastores. Assim, ó, Deus quer melhorar a sua vida. Deus quer te dar um carro novo. Ó, faça um desafio para Deus. Faça um negócio aí. Traga bastante dinheiro para Deus. Este Deus dessas religiões é um Deus nojento, mesquinho, sabe? É um Deus sujo, é um Deus que se compra por dinheiro. Um Deus sem caráter. Esse não é o Deus da Bíblia. Estão preocupados se você veste, se você cria filho de maneira correta, se você é fiel ao seu marido, se você anda direito com a sua mulher, se você é um bom cidadão. Essa não é a preocupação da religião. A preocupação da religião é dinheiro. Então você não está aqui cuidando dos negócios do Pai. Este nunca foi o negócio do Pai. Mas quando o filho chegava a entender qual era o negócio do pai, então o pai que tinha entregado o filho a um professor, e aí você vai ver, infelizmente, eu estou falando essas coisas, não é para denegrir a igreja, não tem intenção, eu estou te dando uma, assim, ó, puxando a cortina para você ver claramente as coisas, porque se eu ficar falando por cima, por enigma aqui, você vai sair para casa com um monte de interrogação. Deixa eu abrir bem claro assim, ó, que se você quiser ver, você vai ver. Agora, se você não tem olhos para ver, você vai sair daqui com raiva de mim. Preste atenção. O negócio do pai era esse, entregava o filho para um professor. Como é que as igrejas e as pessoas, na mão de quem elas estão? O professor está ensinando ao povo o negócio do Pai? Não, está ensinando negócios desta vida. E Jesus diz claramente, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus trabalhariam por ele. Eu estaria aqui trabalhando por ele, não estou. Estou dizendo para você que há um reino nos céus para todos nós. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Então, quando o filho chegava a esse conhecimento e tinha interesse pelos negócios do pai, o pai chamava e dizia, agora, em meu nome, que você fizer, está feito. E você vê que é o confronto de Efésios.
Para aí, sol. Mas sol não para. Para os sistemas. Para o sistema todo. Mas a Terra vai sair de órbita, os planetas vão sair. Para tudo. É a palavra do Criador manifestada em seu Filho. Não estamos discutindo ordem das coisas aqui. Eu ainda creio que Deus é dono de todo o poder. É isso. Agora, enquanto estamos embaraçados em coisinhas aqui, Deus nunca pode fazer nada por nós. Então é hora de você parar e dizer assim: o professor está me treinando para quê? Para que eu estou sendo treinado? Para falar no lugar do Pai. Por isso o irmão pregou a mensagem a ele ouvir. Assim, ó, quer ver? Jesus nasceu, veio ao mundo. Ele sabia para que ele tinha vindo. Ele sabia quem ele era. Quando chegou a hora de se manifestar, ele sabia. Ele saiu de Nazaré, foi ao Jordão, lá encontrou João, se batizou. Quando ele estava saindo das águas, o Espírito veio sobre ele e disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Dali para frente, ele falou, ele falava, ele sabia que ele não era mais o simples carpinteiro. Ele estava ali representando. Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Aí girou a cabeça das pessoas, aí girou a cabeça, e eu vou dizer, e aí girou a cabeça das pessoas. Desce um aleijado numa corda lá onde ele está. Ele olha para o aleijado e diz: filho, perdoados são os teus pecados. Aí a multidão range os dentes e diz assim: quem é este para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecado. Mas ele era a imagem do Deus invisível. Ele estava falando ali no lugar do Pai. Ele disse: o que é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e vai para casa? O que ele falava estava ali, a ele ouvir. Esta é a hora, a igreja vai dando passo. Você sabe que Deus te chamou, não é para ser covarde. Você sabe que Deus te predestinou e te chamou para uma hora. Deus sabe que você foi colocado numa posição, para manifestar aqui como filho de Deus. Deus sabe perfeitamente qual é a posição que você vai exercer. E Ele enviou o Espírito Santo, o grande professor, para ir te ensinando. Ele vai montando em você a estrutura. Olha, o caráter do Pai. Você começa a interessar. Meu negócio aqui na terra é o negócio de Deus. Quer ver? Deixa eu chegar aqui. Por que é que se fala na manifestação da palavra falada? O que é a manifestação da palavra falada? O irmão Branham, quando falava sobre isso, ele ficava, de alguma maneira, assim, numa expectativa, numa alegria muito grande. Dizia assim: eu estava lá, quando o Espírito de Deus desceu na casa da Hat Moser e disse: diga para ela pedir o que ela quiser pedir. Ela estava numa posição. Quer ver o que era a posição dela? Presta atenção. E disse: irmã Hat, Deus disse que o que a senhora pedir, a senhora tem aqui agora. Ela tinha uma irmã na cadeira de rodas. Ela tinha um pai e uma mãe velhos. Casal de velhos. Bem velhinhos. Ela tinha 2 filhos inconversos. Ela tinha uma dificuldade enorme de conseguir o pão de cada dia. Ganhava puxando a enxada para manter os filhos na roça. E ela ficou assim. Qual é o negócio do pai? Quer ver? Por que Deus deu oportunidade para a Hat pedir?
E o irmão Brana disse: por que você não pede a cura da sua irmã? Preste atenção, para você ver para onde vai a questão de Deus ter colocado uma pessoa na posição certa. Peça a cura da sua irmã, ela tem sido paralítica desde a infância. E a Rate calada, virou: você não gostaria de ver seus pais jovens? Irmã Lúcia está ali, não é, irmã Lúcia? Eu conheci seu pai, irmã Lúcia, irmão, seu Boaventura, né? Boaventura. Sua mãe era jovem ainda, quando eu mudei para lá há 20 e tantos anos. Hoje ela está andando com dificuldade. Veja só, oportunidade de você falar assim: não, eu quero meu pai e minha mãe restaurados. Lá estava o casalzinho. O que é interessante, irmã Lúcia? É sua mãe voltar a ter 18 anos ou ela ser salva? Esse é o negócio. Não, mas espera aí um pouquinho. Por que você não pede para o seu pai e sua mãe voltar para os 18 anos? A Rate ficou calada. Olha a terceira sugestão. Você é uma mulher pobre. Peça $1,5 milhão de dólares em cima desta mesa aqui agora. Não é questão de achar uma mina de ouro daqui a um ano, não. Agora. De onde vinha aquele dinheiro? Como aquele dinheiro viria? Pergunte para Jesus de onde é que ele botou o peixe na boca, a moeda de ouro na boca do peixe lá. Peça $1,5 milhão de dólares, a mulher ficou calada. $1,5 milhão de dólares naquela época, 10 vezes mais caro o dólar hoje, seria 15 milhões de dólares, 60 milhões de reais em cima de uma mesa. Dá para quebrar o galho, não dá? Dá para pagar o aluguel, né, irmão? Até para comprar um caminhão velho. 60 milhões de dólares aqui em cima de milhões de reais. Ela calada. Aí ela levanta os olhos e vê os 2 filhos dela rindo e zombando, que nunca quiseram ser cristãos, nunca quiseram nada com o evangelho. Ela diz: eu quero os meus 2 filhos salvos. Olha o que é o negócio do pai. É dinheiro? É cura? Ó, eu quero os meus 2 filhos. Os filhos ficaram amarelos na hora, começaram a tremer, cair de joelhos. E eu vi, tive a oportunidade de ver a fotografia dos 2 sendo batizados. Pronto. Você entende por que as coisas vêm? Então eu estou falando, quando o irmão Brana falava de palavra falada, você tem que entender, palavra falada não será um espetáculo público. Quero dizer isso para você, olha, há muito engano, o pentecostalismo ensinou as pessoas a ir para a igreja pular. O outro ensinou a pedir dinheiro, o outro ensinou a pedir carro. Preste atenção, o Espírito Santo quer que você esteja no lugar certo. Para a hora que ele vier, do jeito que ele veio na casa da prostituta, ele vai vir na sua casa e você diz assim: minha família, eu quero ela aqui agora. Ei, eu quero ela aqui, porque o negócio de Deus é salvação. E você diz: mas e se eu morrer e esta hora não chegar? E você não tem oração lá, não? E você não está de joelho na beirada da sua cama, não? E aquela taça de oração que está lá em Apocalipse capítulo 8, que na hora da vinda do Senhor será derramada, ou seja, e as suas orações que serão respondidas, estando você ou não aqui na terra. Quantas pessoas partiram deste mundo e deixaram oração, e lá na frente, filhos, maridos, vêm e dizem: minha mãe orou por mim, e eu estou aqui. Essa é a resposta da oração dela. Quer saber de uma coisa? Tem respostas de orações da Bíblia se manifestando hoje. Deixa eu seguir mais. Então, a ele
ouvir. Sabe, isso chama-se adoção plena. Sabe, da manifestação dos filhos de Deus, do mistério predestinado de sua vontade, do confronto de Efésios com Josué. Muito bem. Então agora, eu falei aqui quinta-feira à noite sobre o Caleb, que estava junto com Josué, quando Moisés, há 45 anos passados, disse que aquela terra que eles tinham pisado era dele. É assim. E o Josué disse, o Caleb disse para o Josué, eu estou tão forte, tão animado, como estava nos dias há 45 anos atrás. Eu tinha 40, agora tenho 85, estou pronto para ir para a guerra. E eu quero esta montanha, porque Moisés disse que essa montanha era minha. E o Josué disse para ele, mas tem ainda os filhos dos anaquins que estão aí. Ele disse, o que é que tem isso? Mas os anaquins são gigantes, do pescoço comprido. Eram gigantes do pescoço comprido. E eu quero dizer para você, o que é que tem a ver gigante do pescoço comprido? Nego, conversador, batedor de papo, que acha que é alguma coisa, vai cair! Vai cair, vai cair! Ele disse, eu vou! E você pega o capítulo 15 e ele vai e bota os 3 filhos daquele gigante, descendente daquele gigante, por terra e toma a terra e fica lá e até leva a sua família. E quando levou sua família, a filha casou. Ele disse, mas ainda falta um pedacinho para conquistar ali. Aí ele disse, eu dou minha filha em casamento para quem for lá e conquistar. O camarada arrancou a espada, foi lá e conquistou. Um sobrinho dele. Tem que ser do sangue, da família. Isso tem que estar no seu sangue também. Olha, Deus não quer covardes. Bom, muito bem. Foi lá e conquistou. A filha casou com o rapaz. E ele disse, essa terra aqui é tua. Aí a filha ia embora, daqui um pouquinho ela olhou e viu que a terra era seca. Ela desceu do jumento e voltou e disse, pai, o senhor só me deu terra seca. Terra seca não é para mim, não. Terra seca é para descendente de Edom, lá dos descendentes de Esaú. Eu tenho promessa de Deus. Eu quero é vertentes de água, nascente de água. Ele disse, então toma esta, com nascente para o norte, com nascente para o sul, e fica aí, porque na verdade é isso. Nós estamos indo para um lugar onde tem águas vivas. Ótimo. Ótimo. Aí o capítulo 16 do livro, livro de Josué, você vai ver Josué distribuindo terra. Vamos passar rapidamente? Rapidamente. 16. Herança dos filhos de José e dos filhos de Efraim. Você vai ver isso aí. Final do 15, 16. Mas, só para você entender, no capítulo 17, a meia tribo de Manassés fora falar com Josué. E os filhos de José, Efraim e Manassés. Aí os filhos de José foram falar com Josué. Escutem bem, porque eu gostei demais disso. Eu acho isso maravilhoso. Eles foram falar com José. E os filhos de José foram falar com Josué, dizendo, por que nos deste herança só uma sorte e só um quinhão? Eles eram 2. Efraim e Manassés. O senhor só deu um pedaço, nós somos 2, nós queremos mais terra. Eu queria só perguntar aqui, de coração, de verdade, quantos querem mais bênçãos na sua vida? Ai, ai, ai. O Firmino levantou logo as 2 mãos. Vamos arrancar. Vamos ver. Tá bom. Josué estava lá para escutar, né? Por que nos desse só um pedacinho? Todo crente é assim, eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua presença. Todo mundo só quer mais. Quer mais?
Então vamos ver aqui como é que se consegue mais. Josué ouviu a história. Olha, por que nos desse só esse esquinhão aqui? Sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor nos tem abençoado, era abençoado, queria mais. Josué falou, mas por que vocês querem? Eita, gente, espera um pouquinho. Então disse-lhe Josué, se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti lugar na terra dos filisteus. Está achando que está pouco? Por que você está achando que está pouco? Por que você não luta por mais? Hein? Você está pensando que Deus vai fazer cair do céu na sua porta? Quero dizer para você, a promessa é tua. Vamos dizer todos, a promessa é minha. Agora, se você quiser tomar posse da promessa, você vai ter que arrancar a sua espada. Jesus disse assim, e desde agora se emprega força para entrar no reino dos céus. Ó, cadeira de balanço, assim, ó. Aqui, ó, Deus é que cuida de mim, ó. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Hein? Vamos lutar, gente. Vamos lutar. Josué não contou história para ele. Disse, vocês querem mais terra? Querem? Querem que os outros conquistem e botem na sua mesa? Hein? Na sua mão? Traga para você de mão beijada. Por que você não sai à luta? Porque esta situação aqui para mim é claríssima, sabe, de gente que parece assim, ó. Eu acho que ele deu mais para aquele outro. Que tem gente dos olhos compridos, viu, gente? Este aqui é o quadro típico do crente reclamador. Que Deus pode dar o céu para ele todinho, que ele ainda acha que é pouco. Que ele ainda quer mais um pouquinho. Mas se você quiser mais, Deus tem mais para dar. Agora a Bíblia diz, a quem mais é dado, mais é... Hein? Jesus contou a parábola lá, hein? Dos talentos, contou? A quem mais é dado, mais é exigido. Vamos lá. Então vamos. Quer? Por que vocês não sobem a montanha e conquistam? Disse, não. Olha só a cara desse povo aqui. Parece que é a cara de certas pessoas que eu conheço. Não, mas o povo da montanha tem carros ferrados, são fortes. Ué? Mas nosso Deus é maior. É ou não é? Por que não sobe, não qualquer? A promessa é tua. O profeta William Branham diz, a promessa é tua. Mas entre você e qualquer promessa que Deus tenha te dado, você... Preste atenção, terá que tirar a espada e tirar o diabo do teu caminho. Aqui está. E tem mais uma coisa, e se você não quiser e não tiver coragem para fazer isso, porque tem gente, deixa eu dizer bem claro para você, tem gente que não tem coragem de lutar, de expulsar. Eu volto aqui no capítulo 17 ainda, 17, deixa eu ver se é 17. Não tem coragem de lutar. Aqui, no verso 12 você vê. O outro irmão dele, é tudo da tribo de José. Um era o Efraim e outro o Manassés. Todos os dois. Uns queriam ganhar que Josué desse. Josué disse, suba e lute. O outro viu os ferezeus lá com eles, disse assim, eu não vou lutar com eles não,
vou fazer eles meus escravos e fazer eles tributários, vão pagar imposto para mim. É gente que gosta de viver de dinheiro a juro. Vai trabalhar, rapaz. Vou fazer eles tributários, vai pagar tributo para mim, ó. Ele vai pagar tributo para mim. Preste atenção para você ver. O verso 12. Da mesma casa, da mesma tribo. Veja. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, porque não tem coragem de lutar. Porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Mas Deus tinha dito que era para tirar aquela praga dali. Mas não tem coragem de fazer, sabe? Vou fazer o seguinte, vamos ver o que eu vou fazer com isso. Vou fazer um acordozinho aqui. E sucedeu que, engrossando as forças, os filhos de Israel fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram de tudo. A promessa é tua. Você tem que tirar o diabo do teu caminho. E eu vou dizer para você, não pense que o diabo é um coitadinho. Eu disse, eu fui na África e fui lá no Parque dos Leões e entrei com o carro na savana e quando eu estava lá, a uma distância daqui do irmão Gilberto, nós encontramos um bando de leões, não sei como é que fala, é o que? É o caté? O que é? O caté é lobo, como é que fala de leão? É bando? É, irmão Fernando? É bando? Sei lá, um monte de leões. Um monte deles lá. Mas numa sombra de uma árvore, deitado, gente, numa boa, viu? Aquele monte de gatinho lá, é tão inofensivo, é um bichinho tão inofensivo que você não acredita que ele faça o estrago que ele faz. Mas aquele monte de bicho preguiçoso deitado. E lá na entrada do parque tem lá fotografias de gente que não acreditaram que aqueles leões eram capazes de fazer aquilo. Tinha uma fotografia de um coreano que desceu do carro, o leão comeu ele todo, despedaçou. E eles colocam a placa lá, não abra o vidro, não desça do carro, e pede. E aí o pastor César chegou, parou o carro assim, está um monte deles deitado, inofensivo, deitado ali, aquele monte no chão ali, sol quente, eles deitados. Eu abri o vidro do carro, botei a mão para o lado de fora e comecei a bater na porta do carro, assim com a mão assim. Caba safada, acorda aí, rapaz! Chegou um brasileiro aqui, um caba macho. Vamos ver, rapaz, levanta. Dá uma olhada para mim aí. Isso é de nada. Eu vou lá e dou um chute na traseira dele, ele não faz nada. Gritei. Os bichinhos bem tranquilos. O diabo é desse jeito. Você fala, diabo não dá nada, não. Já está vencido, derrotado. Espera aí para você ver. Daqui um pouco, gritei. Com muito custo, deu uma mexidinha assim, balançou o rabo lá, pá. Daqui um pouquinho deu uma mexidinha. Um pouquinho ele resolveu botar um cotovelo no chão assim. E eu com o vidro aberto o carro. Ele botou um cotovelo no chão assim. Daqui um pouquinho ele fez... Aí botou o outro. Não dá nada não. Mas lerdo, num tempão lá. Ele olhando lá para o outro lado. Eu estou aqui no carro, aqui, ele olhando lá para o outro lado, que não queria nada. Passou, daqui um pouquinho ele virou assim, bem sério. E botou o olho assim, dentro do meu assim, e me encarou, e eu apertei o botãozinho do vidro do carro. Subiu o vidro. Aqui, ó, eu estou com esta Bíblia aqui que é sagrada. Eu vou dizer para vocês, diante desta Bíblia, passei o resto do dia com dor de cabeça.
amarelo, sem graça. Simplesmente porque ele botou o olho assim para mim, assim. Como quer dizendo assim, o que você é, rapaz? Você não é de nada. Não temos que fazer acordos. Você vai ver que quem eles fizeram tributários, amanhã vai ser problema para a vida deles. Aquilo que você não tem coragem de resolver hoje, vai crescer na sua vida. Os problemas que você não tem coragem de encarar hoje, amanhã serão gigantes. Viu? Portanto, se corta os males é pela raiz. Começou, cortou. Não deixa crescer dentro da sua casa. E muitos pais não sabem tratar seus filhos de criança, quando chegam à adolescência, são o seu problema. Viu? Casamento. Se começa respeitoso desde o primeiro dia do namoro, tem tudo para ser feliz. Mas começa errado, vai terminar errado. Tudo que se vai fazer, se faz pela base, pelo alicerce. Vida cristã, você foi chamado para servir a Deus, abandone o pecado de uma vez. Não vai tentar fazer o pecado tributário, não. Quer ver? A irmã era campeã em danças. Mas olha, tinha ganhado troféus dançando. Um dia, ela ia para a costureira levar um tecido. Disse assim, eu vou passar lá perto do clube. Olha só, brinca para você ver. Vou passar lá perto do clube onde eu era acostumado a dançar. Quem sabe eu encontro um dos meus amigos e eu tenho a oportunidade de testificar para ele. Se você vai para o terreno que é do diabo, você sabe que você vai ser apanhado. Desça do carro, vai mexer com o leão daquele lá dormindo. Não sei se você vai sair, viu? A irmãzinha vai. Ah, que isso? Eu não vou subir lá não. Aí chegou. Quando ela ia passando na porta do clube, estava tocando exatamente a música que ela tinha ganhado o troféu como melhor dançarina. Mas ó, o diabo prepara as coisas na hora certinha. E a música estava lá tocando, e quando a música estava tocando, ela parou. Já caiu. Já caiu! Ela parou, ela disse, veio a lembrança dela, todo o quadro. Ela disse, eu vou subir lá, mas eu não vou fazer nada não. Eu sou crente, viu? Eu vou subir lá só para dar testemunho da minha fé. Eu vou fazer daquela ida minha lá uma oportunidade para evangelizar. Fazer o diabo tributário, pagar tributo para mim. Vai? Ela subiu. Quando ela subiu, que ela abriu os olhos, ela já estava dançando. Ó. Que ela caiu em si, já tinha caído há muito tempo. Não se faz demônios tributários. Aquilo que você não tem coragem de expelir é seu problema no amanhã. Entenderam? Esta é a meia tribo que não tinha coragem. Por isso eu vou voltar ao capítulo 1. Deus disse para Josué, tenha bom ânimo. É hora de lutar, nada se porá diante de você que você não possa vencer. E eu vou dizer para você que está sentado aqui hoje de manhã, não há nada que venha no seu caminho que você não tenha condição de vencer. Esta Bíblia diz, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Em todas. Em todas, não são em algumas, em todas. Mas eu conheço muita gente que não tem coragem. Quer que eu diga? Frouxo. Mole. Mas se Deus quiser, Deus vence por mim. Se eu sou um eleito, Deus vence. E eu vou dizer para você, tem muita gente que não está pronto para ir para o arrebatamento, não.
Não está pronto para ficar por Deus aqui na terra, não. Mas desculpe a minha expressão, estão prontos para ir para o inferno. Estão prontinhos para servir a Satanás. Para Deus, não estou pronto, não. Tenha coragem, rapaz. Faça a coisa direita. Faça correto. Deixe de fazer coisas mais ou menos. Resolva seu problema de uma vez por todas. Mate seu inimigo. Meu inimigo? Vou matar meu irmão, meu vizinho, meu parente, meu... Seu inimigo é você, rapaz. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Está fazendo... Não tinha coragem. Fazer tributário. Tributário eu fico cobrando dele. Cobrando de quem? Cobrando do seu irmão? Cobrando do seu vizinho? O problema não é ele. O problema é que você não teve coragem de matar o diabo. Segundo, essa é a tribo de Manassés. Depois os outros vieram dizer para Josué: hein? O Senhor deu tanto para os outros, para nós só deu pouquinho. Josué falou: está aí a terra aí, ó. O que é que não é seu? Eu quero perguntar para você que está aqui hoje de manhã, assentado aqui me ouvindo: o que é que Deus tem que não é teu? Você é herdeiro do Pai. Não, mas eu sou assim, ó. Quer ver? É assim, ó. Pegue lá a parábola do filho pródigo, aquele que saiu, vendeu tudo, tal, prostituiu, gastou dinheiro, aí voltou arrependido, disse: Pai, pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faça um dos teus jornaleiros. O pai disse: de jeito nenhum, você é meu filho. Vestiu o filho com a sua roupa, pega a melhor roupa, lave esse rapaz, dê banho, pegou o anel dele, botou no dedo do filho. Mandou fazer uma festa, mandou matar um novilho, chamou seus amigos: venham celebrar, este meu filho estava morto e reviveu. Aí chegou o outro filho. Falou: pai, mas o que é essa festa aí? Disse: não, teu irmão voltou. Meu irmão? Voltou? É. Mas por que eu estou em casa e o senhor nunca fez isso para mim? Ele disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Por que você não pega e faz? Mata o novilho, chama seus amigos, faz a festa. Mas fica cobrando porque eu fiz para outros. Eu fiz porque aquele outro estava necessitado. Mas gente que não tem coragem vai reclamar: por que o pai não fez para mim? Deixa eu voltar aqui para nós. Tenho 3 minutos para terminar a escola e vou terminar. Falaram a Josué, dizendo: por que não nos destes? Por que me destes por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo? Ora, mas se é grande, levanta. Então mostre que você é grande. Tem gente que quer mostrar que é grande, mas as atitudes são pequenas. Tem gente que quer mostrar que é dono dos céus e da terra, mas as atitudes são de favelados. Favelados! Este espírito de favela tem que sair. Você tem que sentir que você é dono, que você é filho, que Deus é seu pai, que te chamou para uma missão grande aqui na terra. Disse-lhe Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque, corta para ti lugar na terra dos filisteus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são estreitas. Então disseram os filhos de José
as montanhas não nos bastariam, Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre Bet-Sean e os lugares na jurisdição entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, grande força tens, uma só sorte não terás, avançai. Porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus. Está com medo do diabo, é do inimigo, é do problema que está na sua frente? Ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes, você vai e conquiste tudo. Tem alguma coisa difícil na sua jornada da vida? Tem alguma coisa impossível que está no teu caminho? Tem não, tem falta de coragem, tem falta de fé, tem falta de confiança. Tem incredulidade, porque a incredulidade é a pior desgraça que entra no coração de um crente. Porque quando você crê que Deus está com você, então Deus está com você e acabou. Mas, pastor, as evidências, que evidências? A evidência nunca tomou lugar da palavra. A palavra diz: estou com você todos os dias. Você está certo com Deus, Deus vai estar com você. Só se você estiver errado que Deus te abandona. Você não conte com Deus em coisas erradas. Mas a terra era a promessa, Deus tinha prometido, era dele. E Deus prometeu a cada um de nós termos o nosso pão de cada dia, vivermos em paz. Prometeu ou não prometeu? Prometeu enviar anjos para guardar a porta das nossas casas. Prometeu cuidar de nós todos os dias, que não deveríamos estar como o mundo está, preocupado, aflito, sabe? O que vai acontecer? Eu não estou nem aí para o que vai acontecer. Eu disse e volto a repetir, os eventos modernos servem apenas para esclarecer as profecias. Só isso. O que vai acontecer no Congresso? Eu não sei. Eu sei o que vai acontecer daqui a uns dias. Amém? Aí um irmão me pediu para mim comentar isso aqui, que os mensageiros das 7 eras, que aquele que tem, também diz aqui que estas 7 estrelas, ou 7 mensageiros das 7 eras estão em sua mão, estão nas mãos do Senhor. Deixa eu só terminar isso aqui com essa explicação para este irmão. Estão nas mãos do Senhor. O profeta diz que quando Jesus tomou as 7 estrelas à sua mão, Apocalipse capítulo 1, verso 19, e aquelas estrelas representavam os 7 mensageiros, ele disse: cada mensageiro daquela era representava o seu grupo, ou o grupo de pessoas que estariam sendo chamados por sua mensagem. Então, quando estava ali aquela estrela na mão do Senhor, estava representando que nós também estávamos lá. Você sente que a sua vida está nas mãos de Deus? Jesus disse que aqueles que estão em suas mãos, ninguém pode arrebatá-los. Amém? Veja, eles o está segurando. Você reconhece imediatamente que, se eles são mantidos em sua mão, estão associados ao seu poder. Quem é que vai enfrentar? E isto é o que significa. Significa o poder de Deus, a mão, a destra, a autoridade. Nenhum deles veio em seu próprio poder ou autoridade, veio na autoridade de Jesus. E isto é o que o Paulo disse: nenhum homem se atreveria. Quem é que vai tocar na mão de Jesus para tirar você? É preciso a autoridade de Deus e o poder do Espírito Santo. O Evangelho é pregado pela autoridade de Deus, no poder do Espírito Santo. Todos estes homens foram habilitados pelo Espírito Santo. É por isso que eu disse, e volto a repetir, tudo que você for fazer, você tem que ter direção de Deus na sua vida. Se eu vou pregar, eu não posso estar aqui por conta própria. Isto não surte efeito. E o diabo sabe mais do que isto. Ele poderia olhar e dizer: quem te botou aí no púlpito, César?
Ou ele enviaria alguma sorte de pressão que passaria por cima de mim. Mas quando Deus te põe aqui, quem é que vai te tirar daqui? Quando Deus te põe para fazer um negócio, quem é que vai levantar contra você? Por isso seja uma boa dona de casa, seja um bom mecânico, seja um bom pedreiro, seja um bom profissional, seja o que Deus te mandar fazer, faça. E eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido em tudo. Amém? Todos eles enfrentaram o mundo, nós estamos enfrentando. Eles poderiam fazer isto. Eles estavam cheios de Deus e eles foram enviados ou autorizados por Deus, não por si mesmo ou por nenhum outro homem. E é assim, quem autoriza é Deus. E quando Deus disse assim, acabou o assunto. Vamos ficar em pé? Eu espero que tenha te ajudado nesta manhã. Amém? Você se sente ajudado? Tem algum covarde aqui? Tem alguém disposto a voltar para casa e dizer: eu vou lutar? Eu vou fazer o que Deus me mandou fazer? Aí você para e diz: por que eu estou aqui na igreja? Eu estou aqui porque eu estou atrás de dinheiro para mim. Por que eu estou aqui? Porque eu estou aqui. Eu estou aqui, eu vim aqui, foi porque Deus está me treinando para uma obra final. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar nossos olhos. Gostaria, se você crê, você abre a sua boca e diga assim para o Senhor: eu creio que sou dono das tuas promessas. Sou teu herdeiro. Não estou com medo de nada. Vou para minha casa seguro que o Senhor está comigo e que nada pode se pôr no meu caminho. Amém? Você crê nisto? Diga: eu creio. Agora, quando eu tenho pregado a tua palavra, Senhor, e chamado o povo a não ser covarde, a cada um se esforçar, a levantar seus olhos e olhar para as tuas promessas, eu disse, como disse o Senhor: nada se susterá diante de ti. Eu quero te pedir nesta manhã. Eu não sei as minúcias e os problemas que estas pessoas estão enfrentando aqui na vida. Talvez saiba de um problema familiar superficial. Talvez saiba de um problema financeiro superficial. Talvez saiba de uma batalha espiritual de uma pessoa superficialmente. Mas eu não sei. Só há um aqui que sabe todas as coisas. E este é o Senhor. O Senhor conhece os nossos gemidos, os nossos suspiros, os nossos ais, as nossas angústias, as dores que sentimos. Mas eu queria te pedir, não nos deixe ficar olhando pelos gemidos e pelos sentidos e pelos ais. Ajuda-nos a levantar a cabeça hoje de manhã, Senhor, para algo muito maior. É a tua palavra que passa céu e terra e ela não passa. Ela disse: nada se susterá diante de ti. E eu sei que todos os problemas e dificuldades destas pessoas são passageiros. São passageiros.
estão ordenados a se moverem do caminho dessas pessoas e passarem. Portanto, eu tenho chamado o teu povo nesta manhã para olhar para a tua palavra, Senhor. E agora os tenho preparado para uma semana de lutas. Eles voltarão para casa levando esta palavra. O Senhor me disse para não temer nada. O Senhor me disse para ter ânimo e coragem. E é assim que eu falei ao teu povo. Que não fizesse acordos, que tivessem ânimo e coragem, ainda que os problemas pudessem parecer gigantes. A promessa é nossa. Nós cremos em Ti. Então deixa eu te pedir, Senhor, que doenças caiam por terra, bem aqui diante de nós nesta manhã. Que demônios sejam vencidos bem aqui nesta manhã, Senhor. Que todas as ferramentas, projetos e edificações de Satanás sejam lançados por terras aqui nesta manhã, Senhor. Que nada prospere de mal no caminho dos teus filhos. Se houver alguma enfermidade tentando nascer, começar aí num organismo, eu chamo pelo nome de Jesus nesta manhã. Se há algum problema querendo nascer aí, nós o destruímos no nome de Jesus. Em teu nome, Senhor, confiamos em Ti. Se há algum laço e uma armadilha que o diabo está pondo para apanhar um dos teus filhos, nós a destruímos nesta manhã também. E o teu nome traga libertação, traga cura, traga solução para problemas, traga ânimo para a alma, traga fé às nossas almas, Senhor. Isto é o que nós te pedimos. Isto é o que nós te suplicamos. Dá-nos uma semana de paz e de vitórias, porque pedimos, porque cremos, em nome de Jesus. Oramos pelos que estão na internet, oramos pelos que pedem oração, oramos pelos que agradecem ao Senhor. Sê com cada um deles. E abrimos nossas asas de fé nesta hora sobre os nossos familiares. Nós os reclamamos em nome de Jesus Cristo nesta manhã. Nós pedimos por eles. Assim os entregamos, confiados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu quero mais e mais de Cristo. Dê um passo à frente. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Da sua presença, eu quero mais do seu viver. Irmãos em Portugal, irmãos na Inglaterra, irmãos na Bahia, no Ceará, no Distrito Federal, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A todos esses irmãos nós dizemos: o Senhor vos abençoe. E aos irmãos que estão aqui, você diz também? O Senhor vos abençoe. Tenham uma boa semana, em nome de Jesus Cristo. Até terça-feira no nosso culto de oração. E lembrando do culto às 6 horas da tarde aqui, com o irmão Olivando, né?
Louvado seja Deus. Deu um Mi maior. Batalhar não é batalha se não surgirem as provas, se não vence o inimigo. Batalhar não é batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha, tu ganharás a batalha. Nós ganharemos. Eles ganharão, eu ganharei, tu ganharás, nós ganharemos, eles ganharão. A igreja canta, a igreja ora, louva a Deus a toda hora. A igreja canta, a igreja ora, louva a Deus a toda hora. Com Jesus eu irei, a batalha, com Jesus eu irei, a batalha eu ganharei, tu ganharás a batalha, nós ganharemos. Eu ganharei, tu ganharás, nós ganharemos a batalha, eles ganharão a batalha.